Olá, bom, esse vídeo já foi gravado há quase 6 meses atrás. E é só um aviso que eu quero dar pra vocês, porque, bom, eu tava planejando postar esse vídeo um mês depois. Isso quer dizer, indo muito no chute, sabe? Se desse pra gravar e editar pelo menos tudo em um mês. E eu ia gravar no próximo mês, no caso o vídeo foi gravado em julho. E no mesmo mês eu já tava editando e tudo. E eu já ia postar logo no final de julho ou no início de agosto. Bom, meio que com o tempo a vida adulta foi cobrando. E eu já tava começando a desanimar e tentar editar esse vídeo. Ainda por cima o software que eu uso não tava querendo cooperar. Então meio que demorou muito tempo até eu pegar pilha de novo nesse vídeo e querer editar ele todo. E bom, eu acho que eu nunca editei um vídeo tão rápido na minha vida. Pô, eu demorei quase 6 meses só pra ligar o computador de novo e editar ele em 2 ou 3 dias por aí. E eu acho que foi os dias exatos que eu consegui editar esse vídeo. Bom, mas enfim, eu peço desculpas ao total de 2 pessoas que estavam esperando a parte 2 desse vídeo. Mas enfim, tá aí. Agora é só esperar agora a parte 3, que esse pá vai demorar também mais um ano pra sair. Então, valeu, tamo junto, é nóis e fique com o vídeo. Olha só quem apareceu depois de um mês sem postar vídeo, não é mesmo? E bom, eu tenho um bom motivo pra vocês por ter desaparecido todo esse tempo. Simples, a produção da parte 2 desse vídeo. Inclusive, que eu quero agradecer a todos é o apoio do primeiro vídeo. Pela primeira vez na história desse canal, eu consegui bater 600 visualizações. Eu até agora tô sem acreditar sobre isso. Às vezes eu entro no canal e vejo que o número de inscritos foi subindo, tanto o número de visualizações, likes e comentários. Inclusive, eu agradeço a cada pessoa que comentou, que achou o vídeo muito legal, que queria mais e essas coisas. Então, eu fico grato 100% pelo apoio de vocês. E como recompensa eu vou trazer pra vocês a parte 2 desse vídeo. Bom, no caso a gente parou lá na fase 10. Então, vamos agora pra fase 11. No layout da fase 11 temos isso daqui. Palavras aleatórias com um número na frente e no meio um sinal. Na época que eu tava fazendo esse enigma, eu já tava morrendo de sono, eu já não tava querendo mais resolver enigma nenhum, mas meu espírito de falso Sherlock Holmes gritou mais alto. É, o espírito gritou, mas o corpo gritou mais alto ainda. E bom, a única coisa que eu fiz foi só dormir e esperar o outro dia até eu ficar totalmente renovado e terminar essa fase. Bom, quando eu abri essa fase, eu dei uma analisada a mais e pensei, tá ok, era pra ter analisado já na hora e é algo, vamos dizer assim, fácil de resolver. Até porque se a pessoa tá muito desatenta em resolver algum enigma, ela fica completamente perdidaça e não sabe o que fazer de primeira. Quando eu analisei, eu pensei, ok, tem uma letra, um sinal no meio e um número depois do sinal. Será que esse sinal não seria um sinal de menos? Até porque esse sinal tá muito próximo dos números. Aí eu fui lá, -3, -2, -4, -4. E a coisa que eu fiz foi tirar as letras que tá de acordo com a quantidade o número tá mostrando lá. No caso, nas palavras. É difícil explicar isso. Vocês vão entender um pouco mais na hora da edição aí. Mas enfim, só simplesmente tirei as letras e formou a frase, te deixarei. Coloquei lá no campo de resposta a palavra te deixarei e foi, passamos. Indo pra fase 12, a gente tem essa imagem aqui. Não tem muito segredo, é só um QR Code. E a única coisa que eu fiz foi só tirar um print do QR Code e colocar num aplicativo de escaneador de QR Code que eu tenho no meu celular. A única coisa que eu fiz foi só tirar print do QR Code, arrumar a imagem, colocar num scanner de aplicativo que eu tenho no meu celular, escanear e dar a palavra anjo caído. Por que tão fácil assim? Coloquei lá na caixa de resposta anjo caído e foi. Agora nesse eu fiquei preso por muito tempo. Bom, na tela a gente tem um AC e os seguintes números: 221, 312, 70, 600, 1438 e 1632. E bom, pelas minhas vozes na minha cabeça quando eu tava resolvendo esse enigma, eu deduzi que o AC lá em cima seria After Christ, ou depois de Cristo. Foi aí que eu pensei, tá ok, 6 sequências de números depois de Cristo, tá ok, são anos. Ixi, anos, é? E bom, eu colocava lá no Google cada ano e na frente dos números eu colocava AC ou depois de Cristo. E bom, eu lia a Wikipedia, eu lia tudo, mas eu não achava nada sobre. Eu pesquisei e eu não sabia mais o que fazer. Porque, cara, o que aconteceu durante esses 6 anos depois de Cristo foi aí que pela primeira vez nesse enigma, depois de 13 fases, eu me rendi às dicas do jogo. E bom, depois de assistir 30 segundos de anúncio para receber uma dica, foi aí que minha cabeça explodiu. A dica apareceu pra mim escrito da seguinte forma: não eram pra serem 7? Na hora assim eu não entendi nada. Eu fiquei fritando meus últimos 2 neurônios por uns
sei lá, uns 5 minutos. Foi então que eu pensei nisso número. 7777777. Cristiano Ronaldo? Foi aí que deu um estralo na minha cabeça. Falei, ok, não era pra ser 7? Será que são as 7 maravilhas do mundo? Foi então que eu pesquisei as 7 maravilhas do mundo e eu vi que as 7 maravilhas coincidiam com as datas que estavam aqui na imagem. No caso, se eu não me engano, um ano em que elas foram criadas. Então eu voltei pro app, coloquei na caixa de resposta as 7 maravilhas do mundo e... Não foi. Não foi. Cara, como assim, véi? Era literalmente a resposta perfeita, 7 maravilhas do mundo, e como que não foi? Só depois que eu fui perceber que a última maravilha do mundo que faltava aqui na imagem era do Cristo Redentor. Coloquei lá Cristo Redentor e... foi. Moleque burro do cara. Indo pra fase 14, a gente tem um código de barras e algo escrito de cabeça pra baixo. Esse algo escrito de cabeça pra baixo é uma palavra, só tá escrito cor lá. E bom, hoje em dia na era moderna, pra você resolver um enigma, você tem basicamente tudo na sua mão. Você tem seu computador, seu celular, você tem uma rede inteira pra você fazer pesquisa mais rápido e resolver algo mais rápido. E bom, como na internet tem de tudo, obviamente vai ter um leitor de código de barras. E por incrível que pareça, tem um leitor de código de barras. E bom, escaneei de primeira e não foi. Coloquei a imagem de cabeça pra baixo e foi. E bom, fazendo a leitura desse código de barras, dá a palavra seus desejos. Coloquei lá na caixa de resposta seus desejos e foi, passamos. Uma coisa que eu sinto muito de coração pra vocês aí nos comentários é o do porquê tá escrito cor lá embaixo. Será que foi algo pra confundir? Será que foi, sei lá, só uma pegadinha? Seja sincero, se você já jogou esse jogo e resolveu o enigma de um outro jeito, sem ser lendo o código de barras, comenta aqui nos comentários que eu vou estar agradecendo de coração. Indo pra fase 15, a gente tem um desenho de um teclado. Bom, não é teclado de piano, né? Teclado lindinho 2009. E bom, pra minha sorte eu tava com o meu notebook por perto, então eu só meio que tentei ligar os pontos. Na verdade, essa foi até um pouco mais difícil, até porque eu tinha que contar teclado por teclado pra saber qual que era o que tava em cima do ponto. E bom, pegando os números da ordem da esquerda pra direita, as letras no teclado formam a palavra AU. E bom, eu só inverti a palavra lua. Coloca na caixa de resposta a palavra lua e foi, passamos. Indo pra fase 16, a gente tem mais um código Morse. Bom, código Morse a gente tá bem familiarizado. Ah, foda-se, vai ficar assim mesmo. Bom, mas embaixo desse código Morse tem um número, 1915, no caso, um ano. Primeiro eu fiz o mais óbvio, decodifiquei o código Morse que tava em cima e dei um nome. Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, parece ter nome de alguma marca. E bom, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome desse tal Arthur, mais o ano 1915, pesquisei e eu vi que ele lançou um livro nesse ano, um romance policial chamado O Vale do Medo. Nem sabia que existia um romance policial. Bom, eu coloquei lá na caixa de respostas O Vale do Medo e foi. Indo pra fase 17, a gente tem isso daqui. Alguma coisa escrito lá em cima, um tal de ASCII e um link embaixo. Bom, código ASCII, ao mesmo tempo que eu sei o que é, eu não sei o que é. É um bagulho muito difícil de explicar. Você deve estar se perguntando, mas e o que é esse link aí embaixo? Se você perceber, no início desse link tem 4 pontos, o que indica que deve estar faltando alguma coisa lá. Por sorte, eu conheci esse site, o Imgur. Eu não frequento muito esse tipo de site. Pelo que eu sei, é só uma imagem que você compartilha algumas imagens aleatórias, tipo memes, alguma coisa engraçada que você conseguiu registrar um momento numa foto, não sei. Eu só sei que é um site que você só compartilha foto. E bom, completando esse link, ele vai nos levar a essa imagem. No caso, esses são os números codificados em ASCII. E bom, pesquisando um tradutor de código ASCII na internet, a gente decodifica esse código e dá a palavra ainda te vejo. Psst. Porra, cara, de novo. Mano, sei mesmo que você tá me olhando aí, velho. Oxi, eu? Porra, vai ficar nessa putaria de ficar me olhando aí de noite, velho? Ô, irmão, desculpa eu aí, velho, na humildade, velho. Eu tô fazendo só meu serviço, tá ligado? Porra, eu tenho 2 crianças pra criar, velho. Tem uma casa pra sustentar, mano. Porra, mano, me deixa em paz, velho. Não, foi mal aí, velho. Vou deixar em paz isso aí. Falou. E bom, indo pra fase 18, a gente tem isso daí. Letras com setas.
Nossa, temos um Sherlock Holmes aqui. E bom, a primeira coisa que eu deduzi foi o alfabeto. Analisando bem as letras e as setas, eu chutei que de primeira poderia, sei lá, ser meio que como se fosse pular casas em um jogo de tabuleiro. Bom, no caso o H falava pra você pular 3 casas à frente, ou seja, IJKL. No caso o H formava L, P formava I e por assim vai. P tava com 2 setas atrás, então era a mesma coisa com o H, você pula 2 casas atrás. E bom, fazendo esse mesmo esquema da palavra limbo. Coloquei lá na caixa de resposta a palavra limbo e foi, passamos. Sinceramente, essa fase aqui me deu um ódio genuíno, velho. Puta que pariu, mano. E bom, indo pra fase 19, a gente tem essa imagem aqui. São basicamente hieróglifos egípcios. Aí você olha e pensa, esse hieróglifo deve ser muito fácil, porque hieróglifo egípcio tem pouca coisa, né? Não, amigo, não tem pouca coisa. Eu também achava que tinha pouca coisa. Só que, cara, tem cada variação desses hieróglifos que, sinceramente, eu fico puto. Quem que criou essa porra aí? Pô, não é mais fácil colocar letra A, B, C, D, F. Mais fácil, cara. Porra, é piada, tá? É ironia. Antes que você fala, ai, mas nessa época não existia letra. É ironia. Piada. Você sabe o que é piada? E bom, eu tentei seguir literalmente o que a tabela do hieróglifo tava pedindo. Seguindo essa tabela, deu as letras W, S, J, R. O Wesley Safadão Jr.? De primeiro eu pensei que eu tava lendo errado. Mas aí foi aí que eu dei a jogada. Falei, pô, se eu pesquisar isso no Google, o que será que vai aparecer? De primeiro eu pensei, eu vou jogar só pra rir, vai que aparece algum bagulho engraçado. Mas não, esse é realmente a resposta. Na verdade, como se fosse a ponte pra resposta. Isso porque esse WSJR era um nome do deus egípcio Osíris. Coloquei lá Osíris e foi. Indo pra fase 20, a gente tem isso daqui. De primeiro achei que eram letras com linhas faltando. Só que de primeiro eu olhei e pensei, não faz sentido. Porque você olha primeiro e você fala, ok, parece a palavra hoje. Porém tá sem o H, não tem linha. Aí eu fui ler o resto disso e realmente não fazia sentido. Foi aí que eu fui no Google Lens. Eu só tirei uma print e fui ver o que era esse alfabeto satânico. E eu descobri que isso era um alfabeto maçônico. Eu nem sei o que é um alfabeto maçônico. E bom, pegando a tabela que tem de graça na internet, traduzindo cada letra da palavra não aguento mais. Coloquei lá e foi. Bom, vou encerrar o vídeo rápido porque a bateria da câmera tá acabando. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A produção da parte 2 foi algo que eu gostei muito de fazer. E sabe, resolver um enigma não é fácil. Ainda mais achar um dia perfeito pra gravar, que nem hoje, é mais difícil ainda. Ainda mais agora que eu tô na vida adulta, fazendo as minhas quests de CLT. Que bosta. Bom, mas enfim, eu só quero agradecer a todos que ficaram até aqui no final do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não custa nada. Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E comentem aqui nos comentários se vocês gostaram muito desse vídeo, se vocês quiserem que eu traga uma parte 3 dele. Bom, mas é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e pela sua visualização e tchau. Até a próxima.